Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. No dia 11 de março se completou um ano de pandemia. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado pandêmico após a Covid-19 se espalhar pelo planeta Terra. A primeira morte no Brasil aconteceu um dia depois. E passados 12 meses, cerca de 280 mil pessoas perderam suas vidas no Brasil. Duas grandes armas para combater o coronavírus estão à disposição: a vacina, que já está sendo aplicada, e o isolamento pessoal. A primeira é dever do poder público, que tenta a todo custo imunizar as pessoas. A segunda depende mais da população, que insiste em sair de casa e levar uma vida normal, ignorando o fato de o país viver seu pior momento, quando recordes de mortes são registrados diariamente. Além disso, na cidade de São Paulo, outras formas de combater a marcha da Covid-19 foram colocadas em prática, como material informativo, o inquérito sorológico, a testagem em massa e as fases do Plano São Paulo. Diante de tudo isso, o que faz com que as pessoas não entendam o básico, que é manter o protocolo das etiquetas sanitárias e permanecer dentro de casa, saindo apenas para o essencial. Para essa conversa, recebemos Paula Bisordi Ferreira, que é médica sanitarista e coordenadora do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis da DVE Covisa, que é a Divisão de Vigilância Epidemiológica. Eu sou Décio Caramigo e ao meu lado tenho Douglas Sakaguchi, psicanalista e coordenador da Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia do Oi Brasilândia. Começa agora mais um episódio do Saúde Mais Cast. Fala, Douglas! Olá, Décio. Olá, Paula. Tudo bom? Sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo já é uma grande vitória, né, nos dias de hoje. Exatamente. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Mais Cast. Eu que agradeço, gente, estar aqui com vocês. Vamos bater papo, então, hoje sobre etiquetas sanitárias. É esse Joia. termo, tá certo? Tá, podemos usar esse termo. Podemos? Tá, podemos usar esse Qual termo. outro tá? termo que tem? Etiqueta respiratória, né, ou etiqueta sanitária, qualquer um desses termos servem aí pra gente conversar. Acho que dá pra gente primeiro falar das ações. Podemos falar primeiro das ações. Quais são as ações que a cidade de São Paulo vem realizando desde o início da pandemia? Então, desde o início foram várias ações que foram implementadas, né? Então, lá no ano passado, a gente começou, na verdade, antes até do vírus, a gente ter identificado o coronavírus no Brasil. Então, quando começaram a aparecer os primeiros casos, né, que foram já identificados na China na época, a gente já começou a estudar a situação, a fazer informes técnicos, né, para atualizar todas as unidades das regiões do município, né, tanto as unidades de vigilância quanto as unidades assistenciais, para que tivessem preparados aí, caso o vírus chegasse, que provavelmente chegaria, né, no país e no município de São Paulo. Sim. Então, os documentos e as informações começaram a ser produzidos antes mesmo da identificação do primeiro caso, né? Depois que o primeiro caso foi identificado e que a gente começou, então, a identificar primeiro os casos que tinham vindo de forma importada, né, que a gente chama, eram pessoas que tinham viajado e vieram, né, para o país infectadas. E depois a gente identificou, então, a transmissão comunitária. Então, tivemos transmissão dentro do município, né, e do Brasil. Então, a gente continua atualizando todos esses documentos, né, fazendo todas as recomendações para a rede em relação à identificação precoce dos casos, né? Então, tudo isso sempre foi atualizado e é muito importante que se identifique precocemente esses casos para oferecer o atendimento, né, necessário, todos os cuidados, o isolamento desses casos, que é muito importante, né? Então, isso foi reforçado desde o início, e também a busca dos contatos desses casos. Então, isso é realmente, assim, é o primordial, né, que a gente consiga identificar os casos rapidamente, isolar esses casos e fazer uma busca nesses contatos próximos para que eles também fiquem isolados. Essa é uma das medidas mais importantes para a gente interromper a transmissão. À medida que os meses foram passando, na DVE, na Divisão de Vigilância Epidemiológica, nós fizemos vários documentos técnicos de orientação, né, em relação à vigilância, especificamente para surtos em locais fechados, surtos em asilos, que são as instituições de longa permanência, né, que a gente também acompanha, para os demais serviços de saúde. E aí outras ações também ocorreram, né? Então, mais ou menos da metade do ano para frente, a gente programou aí já as ações dos inquéritos sorológicos, né? Então, isso começou na metade do ano passado. Então, a gente fez aí todas essas fases que foram divulgadas já do inquérito sorológico. Foram 8 fases em 2020 e 4 em 2021, para que a gente pudesse entender,
né? Como é que estava a prevalência do vírus no município de São Paulo. Então, isso foi sendo acompanhado quinzenalmente. Prevalência é uma palavrinha que muita gente ainda não entende, né? Você pode Vamos explicar lá, pra então gente? vamos só explicar o que é isso, né? Quando a gente fala de prevalência. A gente tentar saber quantas pessoas na cidade, né, no município de São Paulo, já tinham entrado em contato com o vírus, né? Então, se a gente identifica lá, por exemplo, quando a gente fala que a prevalência estimada é 16%, por exemplo, quer dizer que cerca de 16% das pessoas daquele local que a gente está estudando provavelmente já tiveram contato com o vírus, né? A última fase, que foi, né? Isso, que foi a fase 4 do inquérito, mostrou pra gente aí uma prevalência estimada de 25%, tá, no município de São Paulo. E isso foi uma fase importante pra gente do estudo, porque a gente associou um outro teste, né? A gente estava fazendo todas as fases do estudo com um teste rápido, que é um teste bacana, muito legal para a gente fazer esse tipo de estudo. Mas a gente teve a possibilidade de adicionar um outro teste, um teste de sorologia nessa fase 4, que ele tem uma sensibilidade maior. Então, fazendo esse estudo usando 2 testes, a gente melhorou a qualidade do estudo e aí a gente conseguiu chegar nesse valor que foi divulgado aí da fase 4. Entendi. Tá? Além disso, tiveram várias ações educativas também que aconteceram, né, em paralelo aí com todos esses documentos técnicos e as fases do inquérito, para reforçar para a população a importância de seguir realmente as medidas, né, do isolamento social, dos cuidados do uso de máscara, o distanciamento, higienização das mãos, evitar aglomeração. Então, tiveram várias ações que foram feitas aí ao longo desses meses para que a população realmente se conscientizasse da importância dessas medidas. Então, Desse, eu estava escutando aqui, estava pensando, né? A sensação que me invadiu, na verdade, assim, é de uma certa tristeza barra... Como que eu posso dizer, assim, uma certa paralisia. Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, nossa, por que eu não consigo me manifestar? Mas acho que é uma coisa do quanto é difícil falar disso e da situação que a gente está vivendo e olhar para isso, né, cara? Assim, do quanto se dá conta da atual situação, assim, né? E ela reforçando todas as ações que a gente ficou fazendo, eu fiquei pensando, assim, né? Me veio uma palavra que eu não sei se faz muito sentido, mas certa, assim, guerra, batalha, sabe? Que, de certa forma, a gente está vivendo. E que, por vezes, acho que essa sensação de paralisia também... Assim, posso estar sendo leviano, mas estou dividindo com você de forma mais honesta possível o que está me passando, assim. Mas parece que... Quanto que a gente está nessa batalha, o quanto ainda tem de gás, sabe? O quanto que a gente está vencendo, está perdendo, porque batalha implica nisso, né? Tem um certo vencedor e um perdedor, que não sei se é tão estrito senso assim, mas delicado, né? Assim, delicado isso tudo que a gente está vivendo, esse tanto de dor que a gente está vendo mesmo acontecer muito próximo, né? Nós da saúde trabalhando assim de forma intensa também, cansados e se desdobrando e pensando em informes técnicos. Então, na verdade, é mais dividindo um pouco do que me passou. Assim, eu senti que eu fiquei um pouco paralisado, assim, escutando, né? Fiquei pensando, nossa, que sensação é essa? E também vem um filme na cabeça, né? A gente realmente viveu tudo curioso, e a gente vai lembrando, lembra, quando eram 200 mortes. Eu lembro quando eram 200 mortes. Isso. Agora são 280 mil em um ano. Não tem como ficar indiferente a isso, né? Então, é interessante a gente fazer esse retrospecto, né? Pensar todas as fases aí que a gente já passou. A gente teve altos e baixos, acho, nessa situação, né? Desde o início. Então, lá na metade do ano passado, que a gente teve, né? O primeiro pico, a primeira explosão de casos que aconteceu entre maio e junho. Era tudo muito novo, foi aquele super sofrimento, aquela correria em busca de conhecimento, de informação e de conseguir orientar as pessoas da melhor forma possível. A gente conseguiu, com essas ações, que houvesse uma diminuição nesse número de casos. A gente passou um período, né, que foi tranquilo, não é bem a palavra, né? É difícil até de descrever, mas nós tivemos uma diminuição aí no número de casos. Teve a curva... a tensão deu uma aliviada. No começo eu falava muito da curvatura, né? A gente teve a curvatura mais aliviada? A gente teve um primeiro pico, uma primeira explosão, mas depois a gente conseguiu que essa curva diminuísse, né? E até a gente chegou num momento que foi, né, que eu falei, um pouco mais tranquilo, até entre agosto, setembro, outubro do ano passado, em que esse número de casos e a progressão dessa transmissão tinha diminuído, né? Mas depois, assim, no final do ano, com as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, né? A gente viu de novo esses casos começando a crescer novamente, então foi bastante preocupante. E junto com isso, até entrando num outro assunto já, mas que é importante para essa discussão, apareceram aí as que a gente chama de variantes de preocupação, né? Então, junto com essa questão das aglomerações que acabaram acontecendo no final do ano, também a questão das variantes. E isso foi como um combustível para toda essa história, né? Então, a gente teve
teve, de novo, se a gente observar lá a curva de casos, que até tem divulgado nos boletins da Secretaria, isso está público, né? Sim. A gente tem um novo pico de casos em janeiro, logo no começo de janeiro, que foi um pouco do reflexo do final do ano. Isso. Aí essa curva ela dá mais uma achatadinha novamente, e em fevereiro a gente tem outra vez um aumento aí desse número de casos. Carnaval? Carnaval e as variantes, tá? Então, a gente tem algumas explicações, na verdade, são explicações que nós estamos estudando ainda, né? Mas são hipóteses que a gente tem aí para tentar explicar esse comportamento. Embora a gente tenha mais informações do que a gente tinha há um ano, ainda são poucas as informações, né? O vírus ainda é algo que a gente tem que explorar mais, entender melhor como que funciona, a né? gente ainda tem muita coisa para aprender, né? Então, é muito dinâmico, a situação é toda muito dinâmica, né? A gente vai observando e vai aprendendo enquanto as coisas vão acontecendo. Vamos falar um pouco mais sobre fiscalização? Sim. Como que ela acontece na cidade de São Paulo? Então, a fiscalização dos estabelecimentos em geral, ela não é feita pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. Sim. Então, quem participa dessa fiscalização mais ativamente é a Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse à Saúde, que é o que a gente conhece popularmente, né? A população conhece como vigilância sanitária. Sim. Então, é outra divisão dentro da Covisa, né? Não é a vigilância epidemiológica que faz diretamente. Tudo bem. Então, eles fazem fiscalização para alguns estabelecimentos e existem estabelecimentos que são fiscalizados diretamente pela vigilância sanitária do Estado. Então, fiscalização de grandes hospitais, geralmente está, né, com o Estado, com a vigilância sanitária do Estado, e tem uma parceria com a equipe do município, mas tem aí uma divisão, né, de tarefas entre esses órgãos. Então, ela ocorre, mas dentro de outra diretoria da Covisa. E a população pode ajudar com essa fiscalização, né? Ela pode entrar em contato com a autoridade. Pode entrar em contato com a autoridade. Existe um denunciar. canal de denúncia, pode ser feito até pelo 156, né? Sim. Que é o canal de denúncia. Se a população identificar ali alguma situação que chame a atenção, alguma irregularidade, isso pode acontecer, tá? Então, podem entrar em contato pelo 156 para fazer esse tipo de denúncia, né? Que vai ser aí averiguado pela área competente. Todas essas orientações, o que a gente produz, eu acho que aos pouquinhos a gente vai atingindo e conseguindo conscientizar tanto a nossa rede, né, os profissionais de saúde que trabalham na rede, quanto a população. Mas a gente tem que ser muito persistente e insistente para que as pessoas realmente, né, estejam aí junto com a gente nessa batalha, porque é uma guerra mesmo. É uma guerra. O Douglas falou até desse termo, né? E quase todos os dias nas rádios de notícia tem alguém comparando a um estado de sítio mesmo, a um estado de guerra, né? Ontem, numa das rádios, um médico, eles colocaram até o áudio do médico, e o médico relatando o dia a dia dele nesse momento atual, né? De recordes atrás de recordes, né? De mortes por dia. E o médico, ele usa exatamente essa frase que você usou, Douglas. Por que a população está tendo dificuldade em entender o isolamento pessoal, por exemplo? Cara, eu vou dividir aqui pra gente trocar mesmo o que me atravessa, assim, tá, Décio? E se eu ficar muito desorganizado, vocês me organizem, que você já me conhece, você sabe que não é tão incomum eu me desorganizar no pensamento. Mas eu tenho, acho que, algumas vertentes, assim, pra gente pensar a respeito disso. O que eu fico pensando, assim, né? Acho que tem uma coisa um pouco mais ampliada, e aí é assim, ó. O que é individual e o que é coletivo? Acho que essa é uma primeira complexidade, assim, porque, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer. Bom, mas isso não diz somente a você, isso diz a um coletivo. E acho que essa discussão é sempre muito complexa, assim, sabe? Do que é individual e o que é coletivo e como respeitar e não respeitar. Mas aí eu fiquei pensando, é interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente alimenta, de certa forma, as coisas a cada vez mais serem individualizadas, vamos dizer assim, e pouco construídas de forma coletiva, de certa forma vem um negócio e fala assim, bom, vocês não têm mais isso agora, vocês vão ter que se deparar a construir de uma outra realidade, cara. Ou vocês pensam como um coletivo, como uma unidade, e não dá para cada um ficar seguindo isso. E acho que isso é uma primeira complexidade, porque acho que a todo tempo, assim, a gente vem trazendo uma coisa muito mais de uma coisa mais egoísta, uma coisa mais centrada em si, nas minhas necessidades. Então, acho que isso é uma primeira complexidade. E agora, mudar essa chave também, de repente, olha, não importa o coletivo, acho que isso já é um passo que dificulta, entendeu? E eu torno a repetir, por isso que eu acho que a saúde não é descolada das coisas, que eu falo sempre da saúde mental, que é por uma sociedade sem manicômios e não por uma saúde. Porque isso é um reflexo do que a gente veio construindo um tanto também, cara. Do que a gente veio construindo quanto sociedade. Acho que vale a pena uma reflexão
pouco dessa, assim. Não sei se fez algum sentido ou se foi mais um tom de desabafo, mas é um pouco por aí que vai me passando, assim, essa questão, sabe? Assim, Não, faz total sentido, né, doutor? Não, eu acho que assim, essas medidas todas, né, elas têm que ser pensadas como, são questões coletivas mesmo, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, não vai acontecer comigo, ou então, eu tô indo, vou numa festa, né, não vou usar máscara, mas eu moro sozinho, eu tô bem, né? O que isso vai implicar na vida dos outros, né? E acho que é isso que às vezes as pessoas não percebem, que vai afetar a vida de muita gente, né? Porque assim, se você vai num local, numa aglomeração, você se expõe, por acaso você for infectado, né? Você tem um período aí até você desenvolver a doença, os sintomas, pode demorar até 14 dias. Geralmente demora entre 5 e 7, às vezes até um pouquinho antes, mas pode ter um período de até 14 dias, tá? Que ela fica incubada? É incubação, a gente chama de período de incubação. E aí, na verdade, a gente começa a transmitir o vírus antes dos sintomas começarem. Então, cerca de 2 dias antes da gente apresentar qualquer sintoma, a gente já pode estar transmitindo o vírus. Então, assim, se a gente foi lá, se expôs, foi numa aglomeração, numa festa, eu me infectei, e aí eu fui trabalhar, né? Tô indo no meu trabalho, dei uma descuidada no trabalho, ainda não tenho nada, não tenho nenhum sintoma, estou achando que eu tô bem. Mas você pode já estar transmitindo aquela doença para outras pessoas. E essas pessoas, então, vão fazer parte aí dessa cadeia de transmissão, que a gente chama, e podem levar para casa, expor os pais mais idosos, tios, avós, enfim, qualquer familiar que tenha algum fator de risco, e aí que a gente não consegue interromper essa transmissão. Entendi. Então, a gente tem que sempre pensar nessas recomendações, por mais difícil que seja, é muito difícil, né, o período que a gente está vivendo. Então, agora, nessa fase emergencial, né, a gente tem muita restrição, mas isso é muito, muito necessário. Né? Senão a gente realmente não consegue interromper essa cadeia, né? Porque a gente é uma coisa muito traiçoeira, né? A gente tem um período de incubação longo, né? Que pode ser longo, e a gente pode começar a transmitir a doença antes de qualquer manifestação clínica. Então, por isso que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Com as variantes, a mesma coisa. Esses períodos são os mesmos, tá? Só vamos explicar um pouquinho o que é isso, eu, né? eu Porque fiz essa pergunta para depois fazer a próxima, a diferença entre a Covid-19, que a gente ouviu falar o ano inteiro, e as variantes dela. Então, o que é isso? Qualquer vírus respiratório que circula tanto, assim, ele tem mutações. Isso é normal de acontecer, tá? Então, para qualquer vírus podem acontecer mutações genéticas lá no código genético do vírus. Como o da gripe, que toma vacina todo ano porque ele muda todo ano. Exatamente, é a mesma situação do vírus da gripe. Então, isso é comum, é normal de acontecer. Tanto que a gente tem, em relação à Covid-19, o coronavírus, diversas linhagens dele circulando no mundo todo, tá? E não são todas elas que nos preocupam, porque essas mutações são normais mesmo de acontecer. O que eventualmente ocorre é que algumas dessas mutações são mais significativas. Elas geram uma alteração mais preocupante ali naquele código genético do vírus. E aí a gente pode ter linhagens, então, né, aí associadas a essas mutações, que podem mudar a característica do vírus. Então, ele pode se tornar mais transmissível ou ele pode gerar um quadro clínico mais grave, né? Então, isso pode acontecer a depender do tipo de mutação que acontece. Quando acontece isso, a gente chama isso de variantes de preocupação, né? Então, a gente tem hoje, em atenção aqui no país, no Brasil, 3 variantes que a gente chama de variantes de preocupação. Sim. Né? Que é a variante que se originou em Manaus, que a gente chama de P1, né? A que se originou no Reino Unido, que é a B117, e a que se originou na África, também é uma variante de atenção, é a B.1.351. São nomes técnicos, mas para a gente diferenciar. Sim. Então, essas 3 variantes, realmente, assim, já existem vários estudos, né, sugerindo que elas podem ter uma transmissibilidade maior ou gerar uma doença mais grave, né? Então, por isso que a gente acompanha realmente e monitora essas variantes. Tá? E a gente já identificou no município de São Paulo casos da variante P1 de Manaus e da B117, que é a do Reino Unido. Então, a gente já fez essa identificação, a gente sabe que elas estão circulando aí também no município. Então, isso também nos preocupa bastante. No caso da P1 e da B117, elas são mais transmissíveis ou elas levam a óbito mais rápido? Então, aí a gente tem alguns estudos já sugerindo em relação à B117, que é a variante do Reino Unido, que ela pode ser mais transmissível e também gerar doença mais grave, né? Então, mas assim, são estudos iniciais, tá, gente? Não dá pra gente afirmar com certeza muita coisa.
Mas a gente tem já Deixando isso. até bem claro para quem nos ouve, hoje é dia 16 de março, esse programa ele vai ao ar na próxima segunda-feira, né? Então pode ser que algumas das coisas que a gente fala aqui acabem mudando, né, nesses dias aí. Então deixar bem claro para você que está ouvindo o Saúde Mais Cast, a gravação é do dia 16 de março. Desculpa, doutora. Imagina. Então, voltando, tem agora já alguns estudos iniciais mostrando isso em relação à variante do Reino Unido e em relação à P1, né, que é a variante de Manaus. Também existem já indícios de que realmente seja mais transmissível, né? E isso, assim, além de estudos preliminares, a gente pode, até pela nossa própria observação, ter algumas suspeitas em relação a isso, né? Então, a situação que a gente viu em Manaus há poucas semanas atrás, né? De explosão de casos, né? De lotação dos serviços de saúde, de esgotamento mesmo dos serviços de saúde, provavelmente por conta dessa circulação maior da variante P1, né? Então, se você tem uma maior transmissibilidade, a gente tem uma explosão de casos muito mais rápida, né? Em Araraquara, aqui no interior de São Paulo, a gente também teve uma situação grave, né, há poucas semanas atrás também. Lockdown, inclusive. Isso, exatamente. Isso pode, não é pra gente afirmar, mas pode estar relacionado a essa circulação dessas variantes que podem ter uma maior transmissibilidade. Tá? Então, é mais um elemento aí que acaba nos preocupando. Paula, eu li um artigo na Nature, mas eu não lembro o título do artigo, mas ele fazia uma certa crítica ou uma leitura assim disso, de que ele entende que se investiu muito em limpezas de superfície, né, assim, um investimento maciço e uma repetição disso, e pouco na prevenção mais respiratória, assim, e que o que eu entendi do artigo era assim, e que a respiratória é muito mais perigosa para o contágio do vírus do que propriamente a superfície, mas que teve uma inversão, assim, onde tipo, passar pano nas superfícies, nas sacolas. Como é que você vê isso, assim? Você acha que de fato é isso, assim, olha, o cuidado, dá para quantificar isso, qualificar isso, enfim, assim... É difícil da gente quantificar isso, né? Mas, assim, no início, eu lembro que a gente insistiu muito nas medidas como um todo, né? Então, na questão de era máscara, higienização das mãos, etiqueta respiratória, e também na questão da higienização, né? De superfícies, de objetos. De alimentos, né? Voltando de mercado, sacolas, da higienização, né? Então, aí, à medida que os meses foram passando e a gente foi tendo um pouco mais de conhecimento, assim, existe a possibilidade de ter transmissão? Existe, né? Mas ela, em comparação a um contato próximo, né? De pessoa a pessoa, da transmissão respiratória mesmo, propriamente dita, o risco é menor, né? Então, assim, eu acho que deve continuar se atentando, né? A questão também da higienização, de superfícies, né? Mas o mais importante de tudo é que a gente tome cuidado com essa questão da transmissão respiratória e do contato próximo, né? Então, assim, usar máscara sempre, né? Saiu de casa, tem que estar de máscara sempre, né? O distanciamento social, então, manter aí uma distância mínima de 1 metro, 1,5 metro das pessoas, evitar qualquer tipo de aglomeração. É nessas situações em que a gente tem o maior risco de transmissão. Muito maior do que, por exemplo, receber um pacote em casa, né? Então, assim, o risco nessa situação é muito maior, né? Se a gente fizer qualquer tipo... reunião familiar, que você acaba juntando pessoas que às vezes não moram ali na mesma casa, mas vão se encontrar e aí acabam dentro de casa, tira a máscara, fica todo mundo junto conversando. Aí que tá o perigo, um risco muito grande, né? Ou então, no que a gente já comentou já antes, as festas, né? Que acabam acontecendo aí mesmo indevidamente, mas que as pessoas ficam em locais fechados, sem máscara, né? Tendo contato físico. Essas situações são de extremamente, assim, um risco muito alto mesmo de transmissão. Então, a gente tem que se atentar muito para essas questões. Tem gente falando que a máscara de pano já não é mais eficaz. Qual é o ideal? Então, a indicação ainda para uso que a gente fala não profissional, né? Para uso na comunidade. A gente, então, tem ainda a recomendação do uso da máscara de pano, tá? Existem vários estudos que foram saindo até mostrando lá os percentuais de proteção, né, de cada máscara, mas para uso em comunidade ainda tem a recomendação da máscara de pano, tá? Isso não caiu ainda, não mudou. O que existe é diferente para o uso profissional, né? Então, não vai atender um paciente, vai ter contato com o paciente, a recomendação é aí já a máscara cirúrgica, né? Ou então aquela máscara N95, aquela PFF2, se for fazer algum procedimento que gere um aerossol. Mas aí é uma coisa específica do atendimento, né? De exposição profissional mesmo. Mas para uso comunitário ainda tem a recomendação da máscara de pano. A única situação que a gente às vezes recomenda o uso da máscara cirúrgica, por exemplo, tem uma pessoa doente na sua casa, né? Então, você está lá com o paciente em isolamento em casa. Então, ele tem um quadro
leve, está isolado em casa. Se alguma outra pessoa que mora com essa pessoa vai oferecer algum cuidado, então vai precisar entrar no quarto, né, levar alguma coisa, ajudar. Aí, se vai ter um contato próximo, essa pessoa, o ideal seria usar uma máscara cirúrgica, assim como o doente. A pessoa que está doente não deve usar a máscara de pano, deve usar a máscara cirúrgica. Mas para uso comunitário, né, no dia a dia, ainda está recomendada a máscara de pano. Muito álcool, 70 Álcool INPM. gel sempre, higienização das mãos sempre que possível, tá, gente? Tocou em superfícies, aparelho celular que a gente está sempre na mão, às vezes acaba deixando, né? Passa um paninho. Sempre higienizar, né, as mãos com muita frequência com álcool gel e também limpar com álcool, se possível, esses objetos que a gente usa muito, né? Eu sempre uso o exemplo do celular, que a gente, né, manuseia muito o dia todo e a gente esquece. E é importante higienizar também esses objetos. E aí pode ser álcool líquido? Para a mão pode ser também. Pode ser o álcool líquido. Pode ser Porque também. no começo falavam que o álcool líquido evaporava muito rápido. Não, desde que for o 70, né, álcool 70, Entendi. pode usar o álcool gel ou o álcool líquido. Doutora, agora a gente tem vacina. São Paulo está a cada semana conseguindo ampliar o número de pessoas prioritárias, né, para receber o imunizante. E como que está essa questão do imunizante aqui na cidade? Então, a vacina, assim, é um super aliado para a gente, né, nessa situação. A gente conseguir imunizar aí o maior número de pessoas o mais rápido possível. Sim. Então, a campanha começou em São Paulo em janeiro, né? Então, a gente Dia começou 19, aí, né? isso, com os grupos prioritários, profissionais de saúde e os idosos também, né? Começou aí com os idosos acima de 90 anos. Sim. E aí, à medida que as semanas foram passando e a gente vai recebendo as doses, isso pode ser expandido, né? Semana a semana a gente vai conseguindo expandir tanto os grupos prioritários envolvendo aí os profissionais da saúde, quanto as faixas etárias, né? Então a gente vai diminuindo aí essa faixa etária para poder atingir o maior número de pessoas. Sim. A gente tem hoje 2 vacinas que estão sendo usadas, né, na campanha de imunização, que é a Coronavac do Butantan e a Oxford, né? Então, estamos usando esses 2 imunizantes e, assim, é muito importante, acho que o primordial aqui é que a população, assim, saiba da importância de receber o imunizante, né? Então, assim, quando chegar a sua vez, né? Quando chegar lá a sua faixa etária ou qualquer grupo de risco, a pessoa realmente ir receber a vacina, né? Então, a vacina pra gente é um dos principais aliados nesse momento. Então, assim, acho que é deixar essa mensagem, né? Quando chegar a nossa vez de se vacinar, ir se vacinar o quanto antes. Sim. Porque é um super aliado para a gente conseguir conter aí a transmissão do vírus. Então, tá acontecendo a campanha, a gente semana a semana vem conseguindo aí ampliando esses grupos e é muito importante que as pessoas fiquem atentas, acompanhem no site. Então, no site da Secretaria Municipal tem uma parte só da vacina, só da campanha de vacinação de Covid. O Vacina Já também. Isso. Aí, assim, as pessoas têm que acompanhar ali no site. É publicado toda semana o Programa Municipal de Imunização, publica as orientações com os grupos que vão ser contemplados, né? Então, precisa ficar de olho realmente nesses informes, nas redes sociais que está sendo divulgada também, né, da Secretaria, para que as pessoas, assim que possível, procurem e se vacinem mesmo. E uma dúvida que as pessoas têm é se toma a Coronavac na primeira dose, se pode tomar a AstraZeneca na segunda. Não pode, né? Não Deixa bem pode. claro Então, o isso. esquema tem que ser feito sempre com a mesma vacina. Então, quem tomou a primeira dose da Coronavac tem que tomar a segunda dose da Coronavac. Exato. A mesma coisa para a AstraZeneca. Até porque são intervalos diferentes, né? Sim. Então, a gente tem intervalos diferentes, esquemas diferentes, dependendo do imunizante. Exato. Né? E às vezes as pessoas também acabam ligando muito aqui na divisão para perguntar, né? Esse tipo de dúvida, então se pode tomar a primeira dose de um, a segunda do outro, que não, a gente tem que manter sempre o mesmo imunizante. Sim. Ou até assim, queria saber em que unidade está dando a Coronavac ou a AstraZeneca, o que é melhor? Para escolher? Né? Quer saber se pode escolher. E a resposta, assim, gente, a vacina boa é a vacina que está disponível. Exato, né? Não exato. tem, As a gente duas não são tem o que boas, escolher. exato. As duas são excelentes e vão Excelentes. ajudar a gente aí na contenção da epidemia. Então, vacina boa é que está disponível pra gente. E aí tá? tem a importância também do cartão, né? Você vai receber mesmo. um cartão na primeira dose, leve esse cartão na segunda. Isso. Porque ali está anotado a vacina que você tomou. Exatamente. Lá vai ter a dose, o lote e o tipo de imunizante. Isso. Outra coisa importante da gente reforçar, que eu me lembrei agora. Então, as pessoas geralmente também perguntam muito isso. Eu tomei já as 2 doses, então eu não preciso mais usar máscara? Eu não preciso mais me cuidar? Não, né? Precisa continuar se cuidando, Exato, fazendo porque o todos vírus os ainda tá cuidados. aí, Né? Então, assim, o vírus está circulando, as vacinas têm uma eficácia muito boa, mas, assim, a gente teve divulgação
divulgação na mídia, tudo pela Anvisa, né, dos estudos. Então, existe a chance de a gente, mesmo que vacinado, desenvolver a doença ou de forma assintomática ou de forma leve, né? E mesmo que a gente tenha um quadro muito leve e pra gente aquilo não afete muito, eu posso transmitir. Né? Então, assim, as medidas continuam, né? A principal importância da vacina pra gente hoje é que ela vai evitar que a gente tenha casos graves e que a gente tenha óbitos, né? Então, é isso que a gente está buscando no momento, né? Então, diminuir o número de casos graves e o número de óbitos. E também a gente vai diminuir a circulação do vírus. Mas é importante continuar, mesmo depois da vacina, com todas as medidas de proteção. Douglas? Eu tô pensando aqui que... Acho que, na verdade, agradecer a Paula, que ela esclareceu bastante, assim, né? E eu tô pensando aqui de fazer um apelo mesmo, sabe, Décio? Assim, vamos usar máscara, assim, vamos se cuidar, sabe? Pensar um pouco no coletivo. Eu sei que tá difícil para todo mundo, cara. Tá doído para todo mundo ficar longe de familiar, ficar longe de eventos, mas a gente precisa nesse momento, assim, sabe? Porque acho que sentir dor não é uma escolha, cara. Assim, sabe, nesse momento, assim, são muitas mães indo embora, muitos pais, muitos filhos, muita família se desestruturando, então a dor tá posta. Se a gente puder fazer de alguma forma, ajudar para que isso, né, assim, melhore, acho que é um apelo mesmo, assim, por que não ajudar? Porque eu tenho a impressão que, assim, né, tá difícil ficar em casa e não ver as pessoas e não ter a confraternização com os amigos, com a família, né, a gente já falou aqui, eu tô com um bebê, eu queria poder socializar o meu bebê com a minha família, e às vezes eu tenho a impressão que a gente tá subindo uma escadaria, entendeu? E aí, em alguns dados momentos, a gente acha que tá legal subindo e aí a gente resolve pular de 3 em 3. Só que nisso, cara, a gente pode escorregar e voltar lá pro início da escadaria, entendeu? Talvez seja mais seguro. Vai subindo de 1 em 1. Eu sei que dá uma certa sensação de impotência, uma certa sensação, não, mas eu acho que eu consigo pular de 2 em 2. Vamos com calma, de 1 em 1 para não escorregar e voltar pro início, assim, da escada, sabe? E até para não se cansar, né? É uma escadaria longa, então vai devagarzinho e você vai chegar mais completo, né? Exato. Acho que é uma boa analogia. Eu estava conversando com uma prima hoje, mais cedo, e falando sobre isso, né? De saudade dos parentes e de reforçar para os tios, para os meus pais. Eu sou o chato, né? Eu já assumi esse papel na minha casa. Eu sou o chato que fala não vai, não visita, não recebe em casa, pede para não vir. Eu falo isso, né? Porque é melhor a gente ficar um tempo, mesmo que sejam 2 anos, sem ter essa reunião de pessoas, mas com a certeza de que depois de 2 anos a gente vai ter. Isso mesmo. Do que a gente, eu preciso ver meu irmão, sabe? Meus pais têm mais de 60, meus tios, uma boa parte deles também. Eu entendo esse apego, né? São 60 anos vivendo com uma pessoa que você não pode ver. Não, eu preciso ver meu irmão porque eu não sei o dia de amanhã. Mas nessa ida, você pode ver ele pela última vez, né? Se todos se cuidarem, se manterem dentro de suas casas, talvez você vai ter a chance de ver ele por mais tempo, né? Eu perdi uma tia muito querida. E é uma situação muito triste, porque você não pode dar o último adeus. Eu acho que, não sei se vocês perderam parentes ou amigos próximos, mas eu acho que uma boa parcela da população perdeu alguém próximo. Né? Então eu acho que todo mundo já conhece a dor de perder alguém no momento de pandemia. Esse alerta que o Douglas traz, se a gente puder realmente ficar em casa, usar a máscara, não aglomerar, não falar, é só uma festinha, é só um negocinho. Não, vamos ser mais cautelosos, né? Porque eu acho que aí a gente pode, pelo menos, não passar pela dor de novo. Isso. E isso já é um grande passo, né? Com certeza. Acho que o alerta principal é esse mesmo, né? As pessoas se conscientizarem. E, assim, agora nessas semanas que a gente está nessa fase, né, mais restritiva aí, por conta do aumento de casos, realmente respeitarem as regras. A gente sabe que é difícil, né? É muito difícil para todo mundo o momento que a gente está passando. Mas é muito importante que a gente respeite as regras para que a gente consiga desacelerar um pouquinho a transmissão do vírus. Né? Então, assim, para que a gente não tenha, né, não tenha pessoas doentes próximas da gente, na nossa família, para que a gente consiga enfrentar isso da melhor forma possível e principalmente para que o sistema de saúde não entre em colapso. Né? Porque é muito importante que a gente consiga dar assistência a esses doentes, né? Conseguir dar assistência, cuidar bem dessas pessoas para que elas se recuperem. Exato. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente respeitar todas essas regras e o sistema de saúde consiga dar conta, né, dos casos que estão aparecendo aí. Então é muito importante a gente seguir isso direitinho para evitar qualquer colapso no sistema de saúde. E o perigo do colapso não é só a Covid, né, doutora? Exatamente. Se o seu filho, criança, cair e bater a cabeça, ele não vai ter atendimento. Isso, né? Quando o sistema entra em colapso, né, que a gente fala que a gente não tem mais como ofertar atendimento para todo mundo,
vai afetar todas as pessoas, né? Exato. Não só as pessoas que estão com Covid, mas para qualquer outra doença vai virar uma dificuldade. Então, por isso que é tão importante que as pessoas respeitem aí as medidas. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, aqui no eu que Saúde Mais Cast. agradeço, foi um prazer. Bom, tem papo para voltar, tá? Tá bom. Quando a sua agenda estiver um pouquinho menos Tá corrida, difícil, gente. a senhora volta aqui para conversar com a gente. Tá bom. Douglas, obrigado. Eu que agradeço e é isso, força a todos, né? Acho que a gente tá precisando de uma força. Tamo junto nessa empreitada. Perfeito. Saúde Mais Cast fica por aqui, até semana que vem. Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido.